Olha, para falar do fanatismo do Cacá Diegues, é preciso que eu tome um cafezinho para coordenar bem o meu pensamento. O Cacá Diegues não é a primeira vez, e não é a primeira vez que eu escrevo sobre os artigos dele, que demonstra claramente o seu fanatismo. Se você estiver interessado, eu fiz uma trilogia, está aqui nesse endereço. Vocês podem clicar aqui, ou podem buscar esse endereço, clicar no YouTube, e vocês verão 3 vídeos que eu fiz a respeito do fanatismo do Cacá Diegues. É uma pessoa extremamente fanática, é mais do que um fanático religioso, é mais do que, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda. Ele chega a um ponto de dizer, comentando que as pessoas estão falando que todos são iguais e devem ser presos a respeito do Lula. Então ele não acha que o Lula seja igual a Sérgio Cabral, ao Eduardo Cunha, ao Gedel Vieira Lima, não acha mesmo. Só que eu acho pior. Lula é pior porque traiu todos os brasileiros. Esse cara, Eduardo Cunha, nunca prometeu a ninguém salvar o Brasil, nem salvar os pobres. O Sérgio, sim, mesma coisa. E o Sérgio, o Lula é pior do que o Sérgio, porque existe um vídeo do Lula elogiando tremendamente o Sérgio, inclusive fazendo chacota com o Carioca. Ele diz que já viu o Sérgio chorando ao falar do povo do Rio de Janeiro. Que o Sérgio tinha um olhar fraternal para o povo do Rio de Janeiro. É um bandido, pior do que todos eles juntos. Mas vamos lá. Nesse artigo de domingo, o Cacá Diegues, né, ele fala do modelo das desigualdades. E na realidade, se vocês olharem qualquer artigo do Diegues, quando ele se refere à política, ele tende a jogar toda a culpa do desastre que aconteceu no Brasil em cima da Dilma Rousseff e do Temer. Isso é de um fanatismo que não tem tamanho. Primeiro porque, na realidade, a derrocada da economia brasileira, do Brasil como um todo, eticamente, moralmente, começa exatamente com a posse do Lula. O Lula é uma pessoa que qualquer negócio ele faz desde quando ele se mantém no poder. E ele fez isso. A Petrobras começou no primeiro governo Lula a comprar petróleo, comprar gasolina no mercado internacional e vender aqui dentro barato. Para quê? Para que o Lula mantivesse a inflação mantida, contida, para poder ele ser reeleito. E foi como ele foi reeleito em função dessas coisas também. E o prejuízo disso foi mais de 60 bilhões na Petrobras. Não foi um prejuízo da Dilma, começou no governo Lula. E outra coisa, o déficit fiscal, as despesas aumentaram brutalmente no governo Lula desde o início. Só que a receita naquela época, em função das exportações do Brasil, que a China estava com fome, querendo adquirir comida em todo lugar do mundo, comprando tudo, o Brasil tinha uma receita muito grande, fez inclusive reservas extraordinárias de moeda estrangeira. Mas não tem nada a ver com o Lula em si. É porque ele estava no lugar certo, na hora certa, por questão disso. Então o Lula foi o pior de todos os governos que houve no Brasil. Não existe nada registrável do Lula que foi feito em benefício do Brasil. Não há nada registrável em Lula eticamente. Não há nada registrável em Lula que seja uma pessoa coerente, uma pessoa correta. Nada disso. Muito pelo contrário. É um mentiroso contumaz. Lula mente. Lula não tem posição política, não tem amigo, não tem nada. Haja visto que Zé Dirceu está dizendo agora no livro dele que está saindo. Tá bom? Ele diz aqui no artigo: queremos sempre nos referir ao que nos aconteceu depois de 18 anos de justa esperança durante os governos de Itamar, FHC e Lula, quando o país crescia uma taxa média cerca de 5,5%, 7% ao ano. Olha, hoje em dia está na moda dizer que essa coisa aqui, né? Isso aqui, dizer que o Brasil crescia cerca de 5 a 7% ao ano, é uma fake news. Mas eu vou pelo palavreado antigo, porque eu também sou antigo. Né? O negócio é o seguinte:
Isso é uma mentira deslavada. O senhor Cacá Diegues, ele pode muito bem e sabe como fazer isso. Entrar no Google e descobrir essas coisas. E ele pode muito bem. Ele não fez isso. Ele não quis fazer. E ele jogou esses números, são números jogados. Ele nunca encontrou esse número em canto nenhum. Porque a média do Fernando Henrique foi a média de 2,5, parece que no primeiro trimestre, no primeiro período, no outro período foi 2,3. Então a média do Fernando Henrique foi 2,5. A média do Lula foi 4%. Onde ele arranjou 7%? Será que Itamar cresceu tanto assim, que trouxe essa média para 5% a 7%? Não, não é possível. Não é possível. Isto é uma mentira plantada pelo senhor Cacá Diegues em defesa do Lula. Dizer que o Lula cresceu 7%. Lula cresceu 7,5% no último ano. Para eleger a Dilma, e já sabia que seria um crescimento muito menor no exercício seguinte. Por quê? Porque no governo do Lula, a taxa de crescimento foi muito baixa. Inclusive, em 2009, foi 0,3 negativo, parece. Ou negativo ou positivo, mas foi 0,3. E ele cresceu 7,5 para eleger, irresponsavelmente para eleger a Dilma. Tá certo? Então, isso aqui, do Cacá Diegues, me faz dizer que o Cacá Diegues é uma pessoa que, em defesa das suas ideias, dos seus pontos de vista, do seu fanatismo, em defesa do Lula, ele se torna até um mentiroso. O que é feio para ele, que acabou de entrar, inclusive, na Academia Brasileira de Letras. Não é? Ele está manchando a Academia Brasileira de Letras ao fazer e ao dizer uma coisa dessa. Que aqui revela um fanatismo, revela uma pessoa que faz qualquer coisa para defender a ideia dele. Muito bem. Na outra parte ele diz aqui, a cultura política do Brasil, ela é baseada na ideia de que não somos responsáveis por nada. O crime foi sempre cometido pelo outro que veio antes de nós. Quem é a principal figura do Brasil que representa isso que o nosso amigo escreveu? É o Lula. O Lula não é responsável por nada. Inclusive, não é responsável mais, segundo o próprio Cacá Diegues, não é responsável pela Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, o PT não queria. Ela era pedetista e teve que passar para o PT para ser candidata a presidente do Brasil. Ungida por quem? Por uma única pessoa, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nem o PT queria, nem a base queria. Será que ele não lembra que ele dizia, vocês vão ter a surpresa, porque a melhor administradora do país, a Dilma Rousseff, é uma mulher que tem uma capacidade de administrar que vai surpreender todo mundo nesse país. Surpreendeu mesmo. Aliás, não surpreendeu. Era exatamente o que se esperava dela, uma pessoa totalmente, a pessoa menos preparada ou mais despreparada para assumir a posição do Brasil, ele escolheu. Isso foi um erro que ele cometeu, um erro que talvez tenha nisso até uma jogada para permanecer mantendo-se no poder e mandando no governo. Então, isso aqui é mais uma vez uma defesa, um pensamento do senhor Cacá que demonstra que ele é uma pessoa. Será que ele não sabe escrever? Se ele diz que a cultura política do Brasil é baseada na ideia de que não somos responsáveis por nada, eu acho que está batendo na cabeça de todo mundo que essa pessoa que ele está falando ali é o Lula. Mas ele não fala isso e realmente ele não diz isso. Outra coisa, não é a primeira vez que o Cacá Diegues põe seu fanatismo em artigos. Se desejarem conhecer outros, veja a trilogia do fanatismo do Cacá Diegues que comentei no YouTube. Para isso, basta clicar nesse link abaixo. São 3 vídeos. Quem quiser pode dar uma olhada e ver quanto esse rapaz, o Cacá Diegues, que hoje é um membro da Academia Brasileira, aliás, todas as instituições no Brasil estão cada vez mais perdendo a credibilidade. Uma pessoa como Cacá Diegues, um fanático desse tipo, um fanático que mente
para manter o seu fanatismo, para defender o seu ídolo, não merece estar na Academia Brasileira de Letras. Meus amigos, é triste a gente reconhecer que esse país é um país de jabuticabas, né? O Cacá Diegues é uma jabuticaba, um bom cineasta. Não sei dizer porque eu não conheço muito cinema, mas vejo algum filme dele, vi alguns filmes dele e gostei. E esse homem é isso aí que vocês estão vendo. Um homem que faz qualquer coisa para defender o Lula, inclusive jogar toda a culpa do desastre do governo Lula petista em cima da Dilma Rousseff, que foi a pupila do Lula, que foi ele o único e absoluto responsável pela presença de Dilma como presidenta do Brasil. E além disso, escolheu o seu vice, ou seja, o vice da Dilma, o senhor Temer. E ele não reconhece que o governo Lula ainda não acabou. O governo Lula ainda não acabou, porque o Temer está aí. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.